Fala pessoal, dia 30/7, quarta-feira, mais um dia de notícias, quase meia-noite aí, como sempre, muito tarde, mas porque o vídeo é muito completo. Hoje a gente vai falar então da Lei Magnitsky que chegou. Muita gente duvidou que chegaria, a gente avisou, vai chegar, uma hora chega. Tem diversos avisos mostrando que esse dia vai chegar e esse é o primeiro passo de muitos. É muito difícil falar dessas coisas aqui no Brasil porque existe toda aquela torcida, coisa emocional, análises que não tem o pé no chão. E aqui a gente tenta fazer isso aí. Mostrar que movimentos da geopolítica, ainda mais de grandes países como os Estados Unidos, são dados de forma bem cautelosa. O passo não pode ser muito largo, senão leva rasteira. Dá arma para a oposição. Então os Estados Unidos simplesmente vai começando bem devagar, dando diversos avisos inclusive maiores do que a Lei Magnitsky que a gente já conversou aqui. Mas chegou, vamos falar sobre tudo aqui para você ficar ciente do que está acontecendo, o quanto isso é pesado, tá? Para quem for sancionado, a gente vai ver tudo aqui. Lembrando, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, está na descrição, comentário fixado, e vamos falar do Marco Rubio, que deixou aí no seu Twitter. Sancionaram o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do programa de sanções global Magnitsky por graves violações de direitos humanos, que este seja um aviso para aqueles que atropelaram os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los, tá? É isso que eu tô dizendo. Tudo que você está vendo são avisos, porque os passos que os Estados Unidos pode dar são muitos. A gente nem sabe o que eles são capazes de fazer para conseguir controlar o Brasil e principalmente o BRICS, que é exatamente o grande motivo, absolutamente, que os Estados Unidos está fazendo isso. Logicamente, eles vão citar algumas personalidades, por quê? Para afetar o governo aqui do Brasil, ele vai ter que dar um empurrãozinho também na oposição aqui no Brasil, que é a parte da direita, certo? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz que a sanção de Moraes serve de alerta, né? Marco Rubio, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, diz que sanção contra Moraes é um aviso, como a gente fala. Sanção a Moraes é aviso que togas não protegem, a gente leu aí, deixando bem claro. Por que foi só o Moraes? Porque é um aviso. Poderia ter aquele nome que a gente viu, uma lista, né, de que eu falei que eram rumores. Poderia fazer em todos? Não precisa. Por quê? Eles primeiro mostram, dão um exemplo. Olha, isso aqui o Moraes está de exemplo. Vocês vão querer continuar? E aí vamos ver. A gente vai conversar sobre isso também. Moraes é a primeira autoridade democrática a ser punida pelos Estados Unidos, tá? Lei Magnitsky tem como objetivo punir autoridades internacionais acusadas de violação aos direitos humanos. Então ele é primeira autoridade democrática, dizem as matérias. A gente vai ver como as matérias são bem cautelosas ao falar desse caso, tá? Moraes é a primeira autoridade de um país democrático a ser enquadrada na Lei Magnitsky, porque antes teve aí, pessoas da Arábia Saudita acusados por assassinato de jornalista, né? Acusados de execuções extrajudiciais, grupos terroristas, facções criminosas, coisa pesada, tá? Trump coloca Moraes na mesma lista que o PCC, não só o PCC como o Hezbollah, né? Então você percebe coisa bem pesada. O Moraes, ele vai ser uma pessoa que onde ele for no mundo, as pessoas vão olhar para ele já tratando ele como pessoa perigosa. Banqueiros veem como inócuas as sanções dos Estados Unidos para o ministro do STF. E aí você vai ver diversas matérias diminuindo isso aí, falando que não vai pegar nada. Na verdade, até a própria direita, muita gente fala, isso aí não vai mudar nada, os caras vão continuar. Sim, é o que eu digo, os caras, eles escolheram um lado. Eu já achava que algumas personalidades, né, da esquerda já recuariam, tá? Porque é muito claro o que os Estados Unidos pode fazer. E é muita coisas que provavelmente a gente nem sabe. Esse é o grande problema. É um grande mistério. Mas eles não recuaram. Por quê? Porque eles fizeram uma aposta. E a aposta alta. Perigosa, né? Porque os Estados Unidos é um país muito poderoso. E eles falam aqui, se eles têm só contas no Brasil, eles estão 100% protegidos. Essas avaliações são apenas para ativos nos Estados Unidos. Bem tranquilo para o ministro do STF, que sofre sanções nos Estados Unidos. Moraes não costuma ir aos Estados Unidos e não tem conta nem bens no país. Ou seja, Moraes não tem conta, não tem investimentos, né? Não tem grandes perdas a sofrer. Aí começa a falar, tudo bobeirinha, todo mundo entende que é bobeira. Dependente de Moraes pode sofrer com a Lei Magnitsky. Lembrando, isso se estende. Tá? Vamos ver, será que vai afetar a família dele? Será que essa coisa vai ficar pesada? Psicologicamente, esse peso, imagina você né, você é uma pessoa de pleno poder aqui no Brasil, aí chega um país que tem aí, vamos dizer, um poder absolutamente maior do que o Brasil inteiro e falar, estamos contra você. Como é que fica essa pessoa? 3 horas após a sanção dos Estados Unidos, somente um ministro do Supremo defendeu Moraes. Então aconteceu, todos eles ficaram, né? Como é muito impressionante como muitos não esperavam. Flávio Dino foi o único que defendeu. Dino chama interferência de país do judiciário brasileiro de sequestro.
Então, o Flávio Dino, o último aí colocado pelo Lula, ele tem o perfil mais vermelho, de esquerda de todos. Esse cara não vai desistir até o fim. Por isso que ele foi o primeiro a se posicionar, simplesmente não está nem aí. Se acontecer qualquer tipo de sanção, acredito que para ele não faz diferença nenhuma. Mas tem que ver para os outros ministros. É isso que a gente tem que conversar. Porque quando acontece esse tipo de sanção, você tem aí, com certeza, um bater de cabeça entre eles. Que já aconteceu antes mesmo de acontecer Lei Magnitsky, que foi a questão do Cássio Nunes, né? Que ele tinha que votar lá, ele falou, olha, eu não vou conseguir, porque eu estou... Né? Provavelmente ele disse isso, mas deu muito a entender que ele ficou com receio dos Estados Unidos, tá? Então, será que outros, além do Cássio Nunes, não ficarão também receosos de continuar com essa, vamos dizer, esse plano do PT, as 4 consequências da Lei Magnitsky para Moraes, tá? E a gente vai lembrar aqui. A primeira delas se refere à restrição do visto de entrada de Moraes nos Estados Unidos. A partir da sanção da medida, o ministro não pode mais pisar em solo norte-americano. A segunda consequência das chamadas sanções GLOMAG, Global Magnitsky Act, na sigla em inglês, é o congelamento de bens e ativos que o ministro eventualmente possua nos Estados Unidos. Assim, Moraes não pode movimentar contas bancárias ou vender imóveis em seu nome no país, por exemplo. E muita gente diz até na questão de contas internacionais, né? Lembre-se, essas pessoas têm muito dinheiro. E você tendo dinheiro que não pode gastar em qualquer lugar do mundo, vai afetar, vai pesar. Lembre-se disso. O ministro também não poderá firmar negócios com cidadãos ou com empresas norte-americanas e sofrerá restrições financeiras internacionais em países aliados aos Estados Unidos. Então, quando a gente fala Estados Unidos, são outros países também. A gente vai ver isso aqui tudo, tá? Em sua justificativa para a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, o governo norte-americano citou o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado em 2022. Trump chegou a dizer que a justiça brasileira promovia uma caça às bruxas contra o Bolsonaro, e isso que eu falo. Né? Não é que ele está fazendo isso pelo Bolsonaro, mas com certeza absoluta ele vai ter que dar um apoio à oposição do governo que ele quer afetar. Porque o governo que está agora aí, ele está apoiando o BRICS e está batendo no dólar. Simples assim. As coisas funcionam assim como foi a questão da Venezuela com o Guaidó, só que na Venezuela, infelizmente, não deu nada certo, tá? Mas é outra história, outro tipo de país, né? Vamos dizer assim, um país muito menor. Vamos ver. É o que eu digo, vamos com cautela, porque a situação é complicada. Os caras estão apostando alto. Moraes prepara discurso para responder Trump no plenário do STF sexta-feira. A conta do STF já respondeu, deu o seu apoio, tá? Tribunal manifesta solidariedade ao Moraes, então já está começando a se posicionar. E o Lula fez um textão, tá? Nem li, nem lerei, porque é muito grande, Lula. Pega leve aí, porque a gente não tem tempo de ler tudo isso, tá? Mas deixou aí o seu apoio e tudo, por quê? Porque tem não tem só sanções aos meninos, não tem só Lei Magnitsky chegando. A gente vai ver que não é só isso. Fica ligado. Sancionado pelos Estados Unidos, Moraes enfeita gabinete com Constituição dos Estados Unidos. Sim, no gabinete dele tem o We the People, né? A questão aí da Constituição dos Estados Unidos, e aparentemente talvez ele não tenha mais tanta satisfação em tê-la no seu gabinete. Secretário do Tesouro dos Estados Unidos diz que Moraes usou cargo de forma arbitrária para censurar e perseguir o Bolsonaro. Então, várias personalidades americanas tendo o mesmo tipo de discurso, tá? E, inclusive personalidades, né, que são mais direitistas do mundo do Hollywood, atores e tal, nas contas do X. Proibido de entrar nos Estados Unidos, Moraes visitou a terra do Mickey 6 vezes. Então dizem, ele não teve aí, mas ele foi 6 vezes, né? Então o que eu digo, ele não poderá mais. E será que um dia ele poderá? Tá? Até quando isso se estende? Será que tem prazo aí? É um negócio pesado, tá? Não sei se o Mickey e o Pateta vão seguir minha falta, diz Dino sobre visto dos Estados Unidos. O Flávio Dino simplesmente, olha, eu não quero saber, não vou mais, eu que sustentava, Disney, eu que pagava o salário deles, e não tô nem aí. Por isso que ele foi o primeiro a se manifestar, tá? E aí você fala assim, olha só, eles não ligam pra Mickey, pra Disney, nada. Mas aí você começa a ver o resto do mundo. Deputados da União Europeia pedem congelamento dos bens de Moraes. Parlamentares da União Europeia pedem congelamento de bens de Moraes. O documento é assinado por 16 eurodeputados. Então é muita gente. Será que isso afetou o Moraes? Como a gente pode ver aqui a foto, né, do Estadão, saiu na Folha também. Ele tá lá no jogo do Corinthians e ele faz um gesto que a gente não esperava de uma pessoa, né, da sua posição. E aí, será que isso aqui já é uma coisa que afetou?
Porque olha só que interessante. Após punir o Moraes com o Magnitsky, Trump mira mais 2 ministros do STF. Que a gente sabe que é o Gilmar Mendes e o Barroso. E olha só o Barroso. Barroso ele deu aí a sua declaração. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito. Pelo contrário, que o conflito faz mal para o país. E ele apareceu com um olhar que bem diferente do que ele apresentava. Mais cabisbaixo, mais preocupado. Por quê? Porque o negócio não é brincadeira. Que eu digo, como é que tá a cabeça desses caras agora? Como é que eles estão conversando entre si, trocando mensagens? O que será que eles vão fazer? Porque pessoas que estão mais alinhadas à direita ou pessoas que foram indicadas pelo Bolsonaro no STF já perceberam que a situação é complicada. Já o Barroso aí ainda estava se segurando, mas por que ele está mais preocupado aparentemente que o Moraes? Porque família de Barroso tem imóvel de 22 milhões de reais sob o risco de sanção nos Estados Unidos. Então ele tem bens lá, e ele vai ficar muito mais preocupado. Bloquear 3 perfis é preço baixo pela democracia, diz o Barroso. Mas é aquilo, ele não bloqueou só 3 perfis. Existe todo um caminho, todo um embate, que é muito engraçado a gente ver pelas notícias. A gente sabe muito bem qual é o ponto final, do objetivo final do PT e Lula, e dos seus colegas. E muita gente sabe qual é o objetivo final do Trump. Não é dito isso claramente. Eles sempre vão falar de tarifas, de sanções, de isso, de aquilo, mas é muito claro a movimentação total disso aí. Tá? Então existe um bloco muito grande ameaçando o dólar americano e os Estados Unidos não pode brincar com isso aí, porque ele senão será destronado. E assim que ele for destronado, você pode ter certeza que não terá ninguém para, vamos dizer assim, fazer sanção, para cuidar aí do quintal. Entendeu? Alcolumbre não atende ligações após risco de sofrer sanção de Trump. Já tem gente que talvez não esteja nem mais dormindo direito. Tá? Claro que tem jornalistas aí que mudaram demais. Eu nunca mais citei como Reinaldo de Azevedo. Sanção contra Moraes é o mais grave agressão à soberania do Brasil na história. Falou que desde a época do Império nunca teve algo tão absurdo. Realmente. É algo que o pessoal não estava esperando. Isso dói pra muita gente, até pessoal que não é tão próximo ao PT, por exemplo. Eduardo Leite defende Moraes após sanção. Cidadão brasileiro, não pode acontecer. É cidadão brasileiro. É cidadão brasileiro, por isso que os Estados Unidos fala. Ele tem o poder de falar assim, nos Estados Unidos não entra mais. E se tiver algum país aí apoiando ele, também vai se ver com a gente. Entendeu? É um negócio sério de verdade. Tá aí, ó, Globo News falando que o Moraes brincou e falou que gosta de Davi contra Golias. É um Golias que, cara, com certeza vai dar muito trabalho. Os caras vão desistir? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que vamos dizer assim, eu achava que o recuo já teria acontecido. Podem recuar agora? Pode ser, mas tá bem tarde. Tá bem tarde a coisa. Já aconteceu a Lei Magnitsky. Tá? Então eu acho que deveriam ter recuado antes. Então eu acho que eles vão até as últimas para conseguir enfrentar os Estados Unidos aí. Só que conseguir é complicado, que o Golias tá... Messias repudia Magnitsky e contra Moraes e diz que a AGU tomará medidas. Então aqui no Brasil tudo é uma união muito grande nisso aí. Eles vão tentar ao máximo se defender. Mas como você vai defender de um país como os Estados Unidos com a sua influência, né? Então, vamos dizer assim, mais de 200 anos de parceria com o Brasil. Não tenho nada com isso, diz Bolsonaro sobre as sanções dos Estados Unidos a Moraes. Porque o Bolsonaro ele não tem o que fazer. Tá com tornozeleira, não pode falar com a mídia, pode falar nada, vai falar o quê? Não tenho nada com isso. O que é muito diferente. Existem muitas personalidades do Brasil que estão tentando trazer essa responsabilidade que é por nossa causa que os Estados Unidos está fazendo isso, né? É claro que é grande jogo de capital político, né? A pessoa fala que foi por minha causa que os Estados Unidos fez isso, né? O Bolsonaro já viu que não adianta falar isso aí. Que simplesmente ele já está sendo citado na carta do Trump e não precisa falar mais nada, né? A oposição aqui vai ganhar capital político automaticamente, né? Mesmo que não acho que nem precisava muitas personalidades falarem assim, é por minha causa, não. Só tem aí uma oposição decente aqui no Brasil que automaticamente, né, o Donald Trump vai empurrar aí vamos dizer assim, uma posição, né, de destaque a vocês e o capital político vai vir automaticamente. Tem muita gente deslumbrada aqui no Brasil da direita brasileira. As coisas automaticamente vão conseguir, vamos dizer assim, encaixar a partir do momento, né, que o BRICS for tentar ser brecado pelos Estados Unidos. Moraes diz que sanções dos Estados Unidos não vai mudar a previsão de julgamento de Bolsonaro. Muito provavelmente não, porque se ele não recuar, ele vai fazer tudo o que ele tem aí em mente, né? Inclusive o Rumble celebra sanções dos Estados Unidos contra Moraes. Como eu falei, muitas personalidades nos Estados Unidos estão comemorando finalmente um governo que protege a liberdade de expressão. Lembrando que o Rumble não é acessado mais, não consegue mais acessar
do Brasil. Tá? Está fora do Brasil. Após sanções amorais, Lula deve cobrar a aposta em discurso de soberania, né? Vai dobrar a aposta, na verdade, né? Que vai simplesmente o quê? Ele vai tentar falar mais alto. Veja a primeira fala de Lula após sanções amorais e a taxação dos Estados Unidos. Dia sagrado da soberania. A gente vai ver a posição dele. Hoje, para mim, é um dia sagrado da soberania. Fizeram postagens no governo, né, federal. A conta oficial fez aí, né, inaceitável, injustificável. Você percebe que eles tinham aí certos, vamos dizer, na letra mesmo do governo federal no Brasil ali embaixo, tinha vermelho misturado, agora só verde, amarelo, estão bem patriotas agora, né? Você nunca viu a esquerda tão patriota agora. Após sanção a Moraes, o governo Lula vê tentativa do governo Trump de escalar a tensão, e vai escalar a tensão. Por que ele vai escalar a tensão? Porque ele quer recuo. Ele quer recuo, ele quer uma dominação da oposição aqui, ele quer um recuo mesmo, ele tem um objetivo, tá? E ele não vai parar porque ele sabe o que é o Lula, ele sabe o que é o plano final, ele sabe muito bem o que vai acontecer no Brasil se não fizerem nada, então ele vai escalar mesmo. E muitas vezes pode até, vamos dizer, a esquerda brasileira aqui dar uma recuada, né? Mas eu acho que ele, sinceramente, nem recuar vai adiantar muito, porque o que o Donald Trump quer é a total rendição da esquerda brasileira. Em Washington, Mauro Vieira se reuniu com Marco Rubio, né? Falaram que não ia ser recebido, mas recebeu, e fala que o governo brasileiro se reserva o direito de responder medidas dos Estados Unidos, ou seja, vão bater de frente. Olha a postagem da Casa Branca aqui, falando das tarifas, tá? Impõe uma tarifa adicional de 40% sobre as importações brasileiras e declara emergência nacional para abordar as políticas do Brasil que violam os direitos humanos. Então não é só tarifa, é tarifa, esmagar aí a questão do BRICS, colocar realmente, né, as mãos em cima do Brasil e tentar brecar a dominação vermelha e a questão de direitos humanos. Trump assina decreto que oficializa tarifas de 50% ao Brasil. Tem umas mudanças aí, né, que a gente vai entender o porquê. Já começaram a falar que ele recuou, porque tarifaço passa a valer em 6 de agosto, né? E aí vai ter algumas, vamos dizer, algumas coisas estão isentas, como suco de laranja e peças de aeronave. Aí você vai se perguntar, mas por que esses 694 produtos estão fora da tarifa de 50%? Ele recuou? Muito provavelmente, o que eu digo, negociação é negociação. Primeiro ele assusta. Aí ele chega e coloca a tarifa que é bom até pra ele. Por quê? Suco de laranja é o quê? Se deixar o preço muito caro, começa o americano vai tomar um café da manhã, né, com a laranja brasileira, vai começar a achar ruim. Afeta o governo dele. Então ele fala assim, o que eu posso fazer para deixar a coisa ainda impactante, mas nem tanto, assim como a Lei Magnitsky, pega só o Moraes para dar aquele aviso das tarifas, né? E a gente pode continuar aí, ter vamos dizer, não impactar o americano. Então, tá lá. Embraer, suco de laranja, um monte de coisa, né? Mas ainda existe 50% em muitas coisas. Trump faz barulho com Lei Magnitsky para ofuscar tarifaço desidratado. Então já começa o pessoal a falar como uma fraquejada, a mídia mais de esquerda, né? Mas o Donald Trump não vai parar. Ele pode banir visto para brasileiros na Copa. Aqui o Brasil, né, o governo fez um vídeo contra Visa e Mastercard, excluíram, são meio perdidos. Lula convoca ministérios para reunião de emergências após tarifaço de Trump, né, preocupado, coçando a cabeça. O que eu vou fazer? Não tem muito o que fazer, a não ser realmente recuar bastante. Na verdade, acho que nem recuo vale mais. Se Trump me conhecesse melhor, saberia que sou melhor do que o Bolsonaro. Se for, né, para representar a Rússia, deve ser melhor que o Bolsonaro, né? Mas, sinceramente, não tem comparação alguma. Você vê a diferença que o Donald Trump fala do Bolsonaro, né? Ele fala que o Bolsonaro é um cara difícil, muito provavelmente fez movimentações que não agradaram os Estados Unidos. Só que ele é um cara que ele chamou de honesto, né? Lula, defesa de Trump a Bolsonaro custará caro para os americanos. E é sempre aquilo, não vamos conversar, mas com aquele tom que ele não quer, certas coisas não tem como negociar, porque ele sabe, porque apoiando o Bolsonaro, você está apoiando a oposição, ou seja, quer tirar ele do poder, né? Ele está esperto. Diplomatas e servidores do Itamaraty manifestam repúdio a tarifas de Trump, logicamente, um monte de gente. Quero ser tratado com respeito, diz Lula sobre Trump em entrevista ao New York Times. Não sei se vocês ficaram sabendo, ele deu uma entrevista, vou mostrar depois as imagens. Brasil não negociará como se fosse um país pequeno contra um grande, mas não adianta você fingir ser maior do que é, você tem que agir da forma que, tipo,
Ah, não, mas eu quero ser jogador de basquete. Né? Você tem 1,50 m, você não consegue. Né? Você pode até, vamos dizer, se desempenhar uma posição ali que consiga passar a bola e tal, mas né, você conseguir enterrar a bola na cesta, você não consegue. Então você tem que agir de uma forma coerente ao seu tamanho. Estamos preocupados, mas não com medo, diz Lula sob tarifaço ao New York Times. Pois é, né? Preocupados, mas não com medo. A preocupação, né, é, vamos dizer, o início de algo maior, porque se pisarem mais forte, talvez dê medo. Em entrevista ao New York Times, Lula disse que pediu diálogo com Trump, mas que ninguém quer conversar. O pessoal não quer conversar. Na verdade, é ele que falou que não quer conversar se fala de Bolsonaro. Não quer conversar se não tratar ele como um país grandão, né? É diferente. Situações complicadas. E olha só como a esquerda mundial... Muitos largaram a mão do Lula, mas vai ter gente ainda com uma mãozinha lá, segurando, que ninguém está desafiando o Trump como o presidente do Brasil. Uma foto emblemática, com uma iluminação bastante, vamos dizer, equilibrada, né? Então ele tá aí, ó. Ele não vai negociar como se fosse um país pequeno. E ele mostra aí uma foto, lugar, né? Tá lá... Todo lugar sorridente, lugar amplo, a iluminação muito boa, porque o New York Times está tentando dar aquele apoio ao Lula. Então, sempre vai ter gente querendo bater no Donald Trump. Donald Trump está com, vamos dizer assim, uma situação complicada. Lula faz a cena à China e diz que Estados Unidos não quiseram comprar do Brasil. Venderá, não, se não quiserem, né, comprar do Brasil, venderá para outros. Lembrando, muita gente fala uma grande, vamos dizer, uma esparrela tremenda, né? Um grande papo aí que o Trump está empurrando o Brasil para o colo da China. Na verdade, o Brasil, com o Lula, automaticamente estaria no colo da China. Porque ele vai fazer o quê? Vai enfrentar os Estados Unidos, vai enfrentar o dólar e muito provavelmente ele vai, como o BRICS, tentar colocar o pessoal do bloco para pegar as riquezas daqui e fazer tudo. Então, o que acontece? Está bastante claro. O Trump fazendo alguma coisa, tipo, o Trump não fazendo nada, já ia pro colo da China. Ele está tentando justamente não acontecer isso. Mas é claro que no começo, tudo é assim, para você fazer uma faxina, você precisa ter suor, né? Você precisa ter um empenho que desgasta bastante. Donald Trump desmente que irá se encontrar com Xi Jinping. Muita gente chegou e falou que ele vai procurando o Xi Jinping, mas isso não é verdade. Não estou procurando nada, diz ele, porque querem mostrar ele como alguém de submisso, sendo que muito pelo contrário. É muito engraçado. É só você ver o tamanho dos Estados Unidos, o quanto eles tentam desmerecer os Estados Unidos, né, como o tamanho dele, e dizer que eles estão se dobrando a países muito menores, né? Como eles tentaram mostrar ali que o Lula está desafiando o Trump e ele não é um país pequeno. É só compara, vai atrás do PIB do Brasil e dos Estados Unidos, tá? Donald Trump alerta que pode levar tarifas se o Brasil retaliar. E isso aqui é o que mais pega. Na verdade, isso é só o começo, porque ele pode retaliar, assim como fez com a China. Então, tá todo mundo falando grosso. E o povo brasileiro vai sentir, porque se essas tarifas continuarem aí, por mais que elas foram colocadas de uma forma bastante assim, vamos dizer, cautelosa, poucas, com várias isenções, isso vai afetar o brasileiro. E se retaliar e vier mais, vai ser bem difícil pro brasileiro. Não é uma situação tipo de comemorar, tá? É uma situação que colocar o Lula no poder, você pode ter certeza que a única coisa que a gente vai conseguir colher é desgraça, tá? Trump reafirma a posição do dólar e não deixará ninguém atacar o dólar como o BRICS. Repetindo, esse o grande sacada. Donald Trump volta a criticar BRICS e prevê acordo com a China. Então, ele já fez o acordo, já negociou, mas ele quer tentar ao máximo. Não negocia. E lembre-se, tá? Quando ele fala de Rússia e China, eles são os reais articuladores por trás do Brasil no momento, tá? Não seja bobo. Tarifas de Trump podem desacelerar ainda mais a economia do Brasil, aponta a FMI. E isso que eu digo, vai ser uma situação complicada. O setor de carne do Brasil perderá $1 bilhão se tarifa de Trump for imposta, tá? E não é só, olha só que interessante, que não é só tarifas. Por exemplo, exportadores de café perdem $1 bilhão, tá? Com atrasos em impostos. É outro nível. $1 bilhão, $1 bilhão é totalmente diferente. Com atrasos em impostos. Ou seja, a estrutura do Brasil já faz o Brasil perder. Falta de estrutura. O Brasil não precisa continuar comprando dos Estados Unidos, diz Rui Costa. Dizendo, não precisa. Ao mesmo tempo que eles falam que quer negociar, estão mandando aquele. Não, a gente não está nem aí para os Estados Unidos. Enquanto a economia da Argentina deve crescer mais que o dobro do Brasil esse ano. Básico. Olha só a diferença. Por quê? Cortando impostos. Tem um monte de coisa que na Argentina estão voando muito alto. Tem que ver se o Milei consegue continuar lá, né? Porque tudo que está acontecendo, os caras não vão ficar parados.
E aqui no Brasil estão resistindo ao máximo. Podemos ter surpresa positiva na inflação com tarifaço, diz o Haddad. Olha só, né? Vocês acreditam no Haddad? Você acha que vai ter uma surpresa positiva? Que tarifas vão melhorar a situação do Brasil? Lula não vai dizer I love you como o Bolsonaro, né? Não vai falar com certeza absoluta, né? Na verdade, você percebe que não existe nem por exemplo, BRICS, você fala da África do Sul. E você vê lá o presidente falando com o Trump sem problema nenhum. O Lula nem consegue. É um negócio muito absurdo. Endividamento das famílias sobe 49% em maio e revela o Banco Central. Então você percebe, todo mundo com problemas aqui, antes mesmo das tarifas, imagina com tarifas, né? E nos Estados Unidos, senadores dizem que o Brasil pode ter crise pior em 90 dias. Só que qual o problema desses senadores? Os caras foram lá e eles encontraram colegas democratas, adversários de Trump. Vamos negociar com o Trump? Tá bom, vamos. Vamos falar com os opositores. Jacques Wagner fala com Bush, que é adversário de Trump, né? Tudo bem que é um republicano, mas é um republicano... Bush é complicado. Tem os Rhinos aí. Tem o Rhinos. Quem conhece os Rhinos sabe. Mas vai falar com o Trump? Não, fala com o Bush. Conversa, fica trocando figurinhas com a oposição do Trump. Você quer agradar o Trump, quer bater de frente. O governo descarta telefonema entre Lula e Trump se Bolsonaro for pauta. Mais uma vez, né? Se for pauta, se tiver Renato Bolsonaro, eu não vou conversar. Por que não? Você não tá afim, primeiro lugar é o Brasil? Reunião de Alckmin com governadores é cancelada. Então eles iam conversar da questão tarifa. Todo mundo perdido, né? O Alckmin ali foi colocado, muito impressionante a posição do Alckmin de um bonequinho, né? Ele tá lá, faz tal coisa, ele vai. Deveria o Lula ter essa posição, né? O vice-presidente, ele tem que agir com a ausência do presidente. Você não via, por exemplo, o Mourão fazendo as coisas na frente do... Na verdade, o Mourão sumia. O vice-presidente costuma sumir. Ele tá lá só na... É que o Lula viaja bastante. Mas o Alckmin tá fazendo isso aí tudo por quê? É mais a questão emblemática de não mostrar o Lula como aquele frontman que os eurasianos colocam, como alguém que esteja se dobrando. O Alckmin não tem problema se dobrar. Porque ele tá lá, né? Na posição que faz tudo. Mas o Lula eles não colocam. Senadores são alertados nos Estados Unidos de que lei anti-Rússia pode trazer impactos ao Brasil. E aí que pega mais ainda. Porque a gente está falando de 40%, tem isenções, mas o Brasil pode pagar, né, preço alto por apoiar a Rússia. Diz o aliado do Trump, que é o quê? O ultimato de Trump. Trump falou, olha, a gente quer terminar esse conflito aí 10, 12 dias e chega. Só que o Brasil, com essa posição tão briquiana aí, BRICS para todos os lados, pode receber 500% na cabeça de tarifas. E acabou o Brasil. Tá? Acabou o Brasil. O Brasil vai ter um impacto que simplesmente os preços vão triplicar, quadruplicar no mercado. Época Collor vai virar piada. Então, é um negócio difícil. O Brasil está no, vamos dizer assim, momento mais crítico da história do Brasil. É isso aí, né? O pessoal não tá ligado. O pessoal não conversa... Pessoal gritando lá fora o jogo do Corinthians, né? Moraes deve estar assistindo. Tudo muita felicidade. Diplomatas defendem acerto antes de eventual telefonema para que Trump não repita com Lula o que fez com o Zelensky. Que é o quê? O Zelensky chegou todo, né? O Trump não tá nem aí. Ele simplesmente não está nem aí. Ele teve um primeiro mandato cheio, como ele disse, eu tentei sobreviver. Hoje ele não tenta sobreviver. Ele tenta esmagar todo mundo. Simples assim, tá? Lula está disposto a ligar para Trump para negociar tarifaço desde que seja atendido. Não estão atendendo? Empresários americanos recomendam o Brasil não retaliar. Não retalia. Que o bagulho vai ficar louco para vocês, né? Mas vai retaliar? Se estão apostando do jeito que eu estou vendo, provavelmente vão tentar retaliar. Governo Lula acende alerta e teme impacto do tarifaço em 2026. É o que eu digo. Esses processos... Porque quando ter excedente... e poder vender aqui para dentro, o pessoal vai comprar barato. Mas vai chegar um momento que não vai valer investir. Assim como a Taurus está sendo no Brasil, que a gente falou. Situação complicada. Olha só, após pagar 2 bilhões em 2 dias, o governo Lula diminui o ritmo de vendas. Vai faltar dinheiro para todo mundo, até mesmo para funcionário público, tá? Lula se encontra com liderança do MDB e começa a projetar 2026. Ele tá lá pensando, o que a gente faz, né? Porque o negócio vai ser complicado. Sinceramente, é muita coisa. Lembrando, canal Libertas Nova, né? Passamos de 10 mil inscritos. Fiz um vídeo sobre a Zambelli, a gente conversou sobre a situação dela, relembrou alguns casos polêmicos, né, de italianos aqui no Brasil, né, que seriam extraditados, foram inclusive. Então muita coisa eu citei nesse vídeo, coisas do passado também, né, que é bom pra gente ter noção de quão perigoso está a situação do Brasil, tá? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, dia importante, mas lembre-se,
tudo é muito cauteloso e devagar na geopolítica, tá certo? Não fiquem muito assim, esperando, porque falam, não, Lei Magnitsky ia ser sexta-feira. Eu falei, mas ninguém falou nada, foi hoje, né? Estamos aí com o que muita gente falou que não aconteceria. E a gente fala, vai acontecer. E simplesmente, se os Estados Unidos quiser, tá, gente? Se os Estados Unidos desistir do Brasil, você também deve desistir do Brasil, tá? Por quê? Porque não vai ter a situação que vai ser... Você sabe muito bem o que vai acontecer. Venezuela. Se os Estados Unidos quiser, gente, não tem como parar, tá? É só esperar. Vai demorar? Provavelmente vai demorar, mas vai ser... São passos que provavelmente muita coisa a gente nem imagina. No vídeo exclusivo, quem ficou faltando esse final de semana, peço perdão, a gente vai conversar aí, vamos tentar brincar um pouco, né, com as possibilidades que os Estados Unidos, as coisas que eles podem fazer, porque tem muita coisa que é extraoficial. Vamos conversando, muito obrigado pela sua visita, lembre-se do link da Amazon, muito obrigado e até mais.